Vamos começar o nosso domingo de forma gostosa, de forma prazerosa. A gente tem a honra de estar recebendo aqui o Gustavo Musa, que veio lá de São José, no Rio Preto, e vai nos trazer aí uma palestra. Depois, no final, quem quiser, o livro dele vai estar sendo vendido ali no final, ele vai estar autografando. E a casa comprou um livro e ela vai sortear, como a gente tem de costume, né? Todo final de palestra sortear alguns livros. Nós vamos também sortear um do Gustavo aqui para vocês. Vai ter um sortudo aí que vai levar. Uma coisa importante que nós gostaríamos de dizer, na próxima quarta-feira tem Jogo do Brasil, né? Então o pessoal às vezes se anima para ir, mas a gente gostaria de dizer que a casa, ela vai fazer a palestra de quarta-feira normalmente. A única coisa é que a evangelização não haverá, tá? A evangelização de quarta-feira já vai entrar em férias. A de domingo ainda a gente tem, vai começar só a partir de julho, né? A partir de julho a evangelização infantil entra de férias. De quarta-feira a gente vai antecipar, porque a gente sabe que a molecada gosta, né, de um jogo, mas que vocês saibam que a casa, ela vai ofertar a palestra tradicional de quarta-feira, como a gente faz às 8 horas da noite, e também o auxílio fraterno, que começa às 18h30, ele também vai continuar, né? As atividades normais da casa não vão cessar por conta do jogo. Estaremos aqui para quem não é muito avesso a jogo, né? E prefere escutar uma boa palavra. Esses são os recadinhos, né, iniciais. A gente vai fazer uma oração e depois a gente vai degustar, né, a palestra aqui do nosso irmão Gustavo. Então vamos acalmando os nossos corações, relaxando o nosso corpo. Por alguns instantes, vamos deixando todas as nossas preocupações de lado e buscando unir os nossos corações ao coração do nosso Mestre amado, que nesse momento nos acolhe, nos fortalece para as experiências tão necessárias aos nossos espíritos, que possamos aproveitar deste encontro, onde o nosso Mestre amado nos acolhe, nos fortalece e nos diz que está conosco, pois essa foi a sua promessa, de que estaria conosco até o final dos tempos. E Ele vive em cada coração, em cada sentimento de amor, de fraternidade, de solidariedade que nós ofertamos para o mundo. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome e que possamos agora deixar o nosso terreno íntimo fértil para que as sementes que serão derramadas caem e no momento oportuno de nossas existências ela frutifique para a vinha do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois esse é teu reino, teu poder, a tua glória, para todo sempre. Que assim seja. Gustavo, à vontade. Hoje eu vou falar com você, você que saiu da sua casa trouxe a fé com você. Você que onde quer que você vá,
você leva com você a certeza de que tudo vai dar certo. Ainda que os problemas sejam enormes, e a vida às vezes nos convide à reflexão maior, você que tem certeza de que vai dar certo, vai passar. Mas também quero falar com você, que saiu da tua casa hoje, tem saído há tanto tempo, e não levou a fé com você. Você que esqueceu a sua fé em casa há tanto tempo que você está andando na rua, está sentindo os problemas se avolumarem, as situações ficarem mal resolvidas. E você olha para cima e fala: Senhor, cadê tu, Pai? O que está acontecendo na minha vida, Jesus? E às vezes os problemas são tão grandes, se avolumam de uma maneira tão dolorosa, que a gente chega a ter a sensação de que não vai passar nunca. É tanto tempo carregando o problema, peso nas costas, que a nossa fé balança e a gente fala: será que isso vai passar mesmo? Será que um dia isso vai acabar? Vai. Com certeza vai. Então eu convido você que saiu da sua casa hoje, nessa manhã, um pouquinho mais de frio, onde o inverno está começando, está querendo começar pelo jeito. Abre seu coração nessa manhã. Que não seja só mais uma palestra, mas que você possa abrir a sua mente e o seu coração. Porque eu garanto para vocês vão ver isso no final. Eu vou falar o óbvio. Eu não vou falar nada que vocês não saibam. Poxa, mas ele só falou o que eu já sabia. A ideia hoje é essa: falar o óbvio. Que às vezes a gente deixa o óbvio para trás e esquece do básico. Então preciso muito de vocês para fazer isso comigo. Não me deixem aqui sozinhos, sozinho. Manda essa energia bacana para cá e eu tô aqui dedilhando meu violão. Vocês devem estar pensando assim: ele vai cantar. Ele vai cantar. E não canta. Já já a gente vai cantar. Mas eu preciso combinar uma coisa com vocês, no fundo do meu coração e com toda a sinceridade que eu tenho. Eu não sou cantor, tá bom? Não me julguem como cantor. Eu não tenho a mínima pretensão de me apresentar como cantor. Não saí lá de Rio Preto para vir aqui dizer para vocês que sou cantor, porque não sou, de fato não sou, e vocês vão ver isso logo no começo. A minha ideia é simplesmente trazer a música para um momento de reflexão espírita. Nós espíritas precisamos entender que a música é um elemento fundamental para abrir o nosso coração, para preparar o ambiente. Então, como ontem eu tive febre, a garganta já não está boa, eu não tenho essa capacidade toda, eu preciso muito de vocês. Vocês gostam de cantar, João? Sim ou não, João? Vocês cantam no chuveiro quando vai tomar banho também? Todo mundo, né? Roberto Carlos, Fábio Júnior. Vocês estão para cantar comigo hoje? Vamos juntos? A letra vai passar ali no telão. Conto com vocês para a gente fazer uma manhã iluminada, que a espiritualidade possa trazer a luz para esse ambiente. Vem comigo para começar legal. Vai sentindo a luz. Assim é. Está lindo. Senhor, coração.
Vamos jogar a Maria. Ó, Mãe Santíssima, aí do alto. Onde quer que esteja, Mãezinha, manda a sua luz para nós nessa manhã, iluminando os nossos corações, Mãe. A luz. Essa é a última vez, capricha. Já falei. Palmas para vocês. Muito bom. Muito bom. O propósito da encarnação é a felicidade. Deus não criou espírito nenhum para vir ao mundo ser triste. Eu começo todas as minhas palestras com essa frase. Seja onde eu estiver, em qualquer lugar do Brasil, e Deus tem me dado a alegria, a honra e a missão, a responsabilidade de falar no Brasil inteiro. Ora estou no Rio Grande do Norte, ora estou no Rio Grande do Sul, hoje estou em Jaú. E eu começo sempre com essa frase. Eu vou repetir para vocês. Qualquer assunto que eu vou falar, eu abro dizendo que o propósito da encarnação é a felicidade. Deus não criou espírito nenhum para vir ao mundo ser triste. Eu acho interessante começar com essa afirmação, porque ela me abre um leque para falar de um monte de coisa, praticamente tudo. Em especial, duas coisas eu quero aprofundar mais hoje com vocês. A primeira é mais curtinha, depois a gente vai para o tema principal. Mas porque nós, do movimento espírita, temos a falsa impressão e propagamos muitas vezes a mensagem equivocada de que viemos aqui para pagar a conta do passado. Que nós viemos aqui para sofrer, para passar por problemas, porque precisamos evoluir, e o sofrimento é mola de evolução, é através da dor, do sofrimento que nós estamos crescendo e evoluindo, e não é, nunca foi. E aqueles que estão chegando no movimento espírita agora, se deparam com essa mensagem assustadora. Ah, Gustavo, mas nós somos reencarnacionistas. É verdade, somos. Ah, Gustavo, mas a gente cometeu equívocos lá no passado e agora estamos aqui para reparar os equívocos. É verdade. Ah, Gustavo, estamos sujeitos a uma lei de ação e reação, através da qual aquilo que nós fizemos de equívoco precisamos reparar hoje. É verdade. Tudo isso é verdade. Só não é verdade o equívoco de que estamos aqui pagando conta do passado para evoluir. E eu não gosto dessa expressão. Pagando conta do passado, eu acho uma expressão pesadíssima. Eu prefiro não usar. Eu uso porque ela é mais didática, às vezes é pedagógica. Porque pagar conta do passado, ainda que a gente possa entender assim, que a gente veio aqui para pagar conta do passado, ok, mas conta do passado não se paga com dor. Conta do passado se paga com amor. Não é sofrendo que eu evoluo, é amando que eu evoluo. Pode sofrer à vontade. Se não amar, não resolve. Os acontecimentos que se refletem aqui, das encarnações anteriores, é para que a gente possa aprender a amar. O sofrimento, às vezes, é inerente à nossa vontade. Mas o propósito não é sofrer, o propósito é amar. Então o Espiritismo fala de dor? Não, o Espiritismo fala de amor.
A proposta do Cristo é que a gente venha aqui aprender o que a gente não aprendeu lá atrás. Como? Amando as pessoas como se não houvesse amanhã. Como já disse um cantor nos anos 80. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso é espiritismo puro, clássico, Kardec. Mas é comum eu começar a minha fala e na primeira frase, eu acabei de começar, eu já vejo um monte de gente discordando de mim. Eu estou falando, o pessoal está assim. Não concordo. É normal, estou acostumado. Por quê? Porque provavelmente quando eu falo isso, o seu coraçãozinho deve dizer assim para mim: ah, Gustavo, mas eu sofro, mas eu sou triste, mas eu tenho problemas, Gustavo. Gustavo, eu tenho depressão. Eu vou no médico, já faz 5 anos e não passa. Gustavo, eu tomo remédio, já troquei de remédio 5, 6 vezes e até hoje não encontrei um que resolvesse o meu problema. Tenho uma ansiedade generalizada, Gustavo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que toma conta de mim. Eu sofro de pânico, Gustavo, eu tenho um luto na minha vida que não vai embora. Como que eu vou ser feliz? Tem dia, inclusive, que eu quero só ficar no meu quarto, que eu tranco a porta, eu não quero sair de lá. Eu não quero conversar com ninguém, porque eu só choro, choro, choro. E se você pensa assim, se você é uma dessas pessoas, estamos juntos. Eu também. Muitas vezes eu me tranco no meu quarto e não quero sair de lá. É humano, é da vida. A tristeza nos visita vez ou outra. Mas a tristeza é uma emoção humana. O que se desenvolve a partir da tristeza é o papo que a gente vai ter hoje. Porque todos os nossos transtornos emocionais, pânico, luto, ansiedade, depressão, borderline, todos, qualquer um que você imaginar, todos, eu estou afirmando para vocês. Veja que eu disse todos, eu não disse alguns, eu não disse a maioria, eu não disse esse ou aquele, eu estou dizendo todos. Os nossos desequilíbrios emocionais têm processo espiritual atrelado, seja qual for. Sempre vai ter um processo espiritual atrelado, seja ele causa ou consequência, mas tem um processo espiritual atrelado ali. E a gente precisa entender isso para tratar isso. Porque talvez seja isso, ou por isso, que não passa. Porque a gente vai no médico, a gente vai no psicólogo, trata o corpo, trata a mente, mas não trata o espírito. E eu afirmo para vocês, os desequilíbrios emocionais, todos eles, são alicerçados em 3 pernas. É um tripé. Como esse microfone aqui, ele tem 3 perninhas ali embaixo, de sustentação. Tem que tratar as 3 para poder passar. E eu digo para vocês com propriedade: Gustavinho é um ex-depressivo. Eu tive depressão. Eu me tratei da depressão. E eu sarei. E na clínica de psicanálise, sou psicanalista, atendo as pessoas com desequilíbrios emocionais, eu percebo claramente que todas as famílias, gente, difícil a família que hoje não tem alguém que tem um problema emocional, que sofre de ansiedade, que sofre de pânico, de depressão, de luto, ou seja, do que for, ou é a gente, é parente. Difícil. Na minha família tem uns 3 ou 4, pelo menos. Pelo menos. É mundial. Porque a gente vive com pressa, a gente vive correndo, a gente não desacelera, vai acumulando volume, volume, volume. Então a gente procura, quando tudo desaba, e desaba mesmo, o médico, o psicólogo, mas não trata o espírito. É aí que está o problema. Porque é físico, tá, gente? É importante que a gente entenda isso. O problema emocional, ele tem consequência física, então o corpo adoece. É verdade, é uma doença física, inclusive catalogada, tem CID. O corpinho adoeceu, os neurotransmissores já não funcionam mais como antes. Não fazem as sinapses como faziam antes.
Os hormônios se desequilibraram. Como é que eu vou me sentir bem? Meu organismo está totalmente bagunçado? Não vai. É impossível se sentir bem, sentir alívio. Então precisa do médico. Porque muitas vezes ele vai prescrever uma medicaçãozinha. E precisa tomar. Cuidar do corpo. Às vezes a mente se desorganizou. Aconteceu alguma coisa na nossa vida que a mente ficou bagunçada. Um acidente de carro que gerou um trauma, um impacto, um medo de alguma coisa, uma fobia, um luto, uma pessoa que foi embora, uma separação conjugal, um revés financeiro. Qualquer coisa que a minha mente não soube lidar com aquilo e a minha mente se bagunçou toda. Preciso de um psicólogo ou de um psicanalista para me ajudar a reequilibrar os meus pensamentos. E o lado espiritual? Que está atrelado. Quando a gente está sobrecarregado, aflito. Ah, Gustavo, tem hora que eu até melhoro. Eu tô mal, uma época assim, uma fase longa que eu tô mal. Aí de repente eu melhoro, dou uma melhorada e falo, nossa, agora vai passar. Troquei o médico, troquei o remédio, tô sentindo que agora vai. E de repente, cai tudo de novo. Comum, é o que eu mais escuto na clínica. Ah, eu tenho altos e baixos, tem hora que eu tô muito bom, tem hora que eu tô péssimo. Eu oscilo, nunca tô bom de verdade. É porque trata duas vertentes e não trata as três. Tira um pé desse tripé aqui pra você ver como é que ele fica. Assim, ó. O dele cai e desmonta. Então a gente precisa entender a origem. Para quando eu entender a origem, eu saber como é que eu vou tratar. Porque se eu não entendo a origem, é impossível acertar o tratamento. Por exemplo, eu chego na minha casa, a minha cozinha está cheia de água. Um vazamento, tem água para todo lado. Aí eu olho e falo, nossa, eu preciso arrumar isso. Mas para que eu conserte, para que eu arrume, eu preciso saber de onde vem essa água. Será que está vindo da torneira? Será que é a torneira que está com vazamento? Será que é o sifão que estourou? Será que é o cano que passa embaixo do chão que está com problema? A hora que eu sei de onde vem, eu resolvo. Senão resolve. Só medidinha paliativa, que daqui a pouco volta o sintoma de novo. É por isso que tem dor de cabeça, enxaqueca danada, que não passa, remédio atrás de remédio. A dor de cabeça sempre volta. Pressão alta, insônia, hematoma, mancha roxa no corpo, gastrite. E dá-lhe remédio, e dá-lhe remédio. E vai e volta. Porque está tratando o corpo, o remédio só trata do corpo. Toma um remédio, alivia o sintoma. Volta para a vida. Sobrepeso, espírito doente. Sintoma de novo. Entendeu? Como é que é o processo? O remédio vai tratar o corpo. E a origem não está ali. Quem nos disse onde estava? A origem foi Jesus. O Divino Amigo veio nos trazer a informação há 2000 anos atrás, um pouco mais, que talvez tenha passado despercebido. Porque Jesus nos deu esse caminho, numa das frases mais bonitas que Ele nos deixou. Que a gente adora essa frase. A gente coloca lá no Instagram, a gente coloca lá no Facebook, imprime, põe dentro de casa, faz um quadro. Mas às vezes não entendeu a frase. Quando Jesus vem dizer, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E verás como sou brando e humilde de coração, e encontrareis cura para as vossas almas, e verás que é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vocês conhecem essa frase? Sim, né? Todo mundo conhece. Bonita? Sim. Mas não pode ser só uma frase bonita, gente. Tem que ensinar alguma coisa. Tem que dizer alguma coisa para mim. O que Jesus está querendo me dizer com isso? O que eu posso aprender? Então, se você ouve essa frase ou lê e entende assim, vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você entende Jesus dizendo isso para você, e Ele dizendo assim, ó, você está aflito? Você está sobrecarregado? Não está fácil a tua vida? Então deixa comigo que eu vou resolver para você. Pode deixar. Vem para cá que eu resolvo. Se você entende assim, está errado.
Nunca foi isso que Jesus quis dizer com essa frase. Não. Porque tem duas informações nessa frase que estão ali no meio. Talvez por estar no meio passa despercebido que o começo é lindo e o final é maravilhoso. Mas no meio ele fala duas informações cruciais. Quando ele diz assim: e encontrareis cura para as vossas almas. Quando ele diz encontrareis cura, o que ele está querendo dizer com isso? Oi? Você vai encontrar cura. O que mais? Quando ele diz assim, ó, e encontrareis cura, ele está dizendo assim pra gente, ó, vai passar. Calma, que passa. Ele não está dizendo que é para sempre. Porque se tem cura, gente, é porque passa. Não é para sempre. Então essa sensação de que não vai passar nunca, que eu tive, é humana, não é divina. Jesus vem dizer o contrário. Olha, calma, vai passar, tem cura. Se tem cura é porque está doente. Se está doente, precisa de remédio. E na sequência ele completa dando a origem das nossas doenças, das nossas dores. E encontrarei cura para as vossas almas. Então ele está dizendo o quê? Encontrareis cura para as vossas almas. Ele disse, encontrareis cura para os vossos corpos. Ele disse, encontrareis cura para as vossas almas. Ou seja, o que está doente é a alma. Não é o corpo. O corpo é reflexo. O corpo também é doença por causas físicas, é verdade. Mas muitas vezes os nossos problemas são consequências de uma alma adoecida, de uma alma que se prejudicou, que se feriu ou foi ferida ao longo do caminho. Então a cura sua alma. Toma remédio para sua alma que passa. Aí você para de sentir essas dores de cabeça, essas ansiedades, essas depressões, esse monte de doença que tem aí. Porque sim, reflete no corpo. E quem disse que reflete no corpo, que o corpo sente, fui eu não. André Luiz. André Luiz vem nos explicar, no livro Evolução em Dois Mundos, que o corpinho físico reflete tudo que a alma sente. Ele vem dizer assim: todos os nossos estados emocionais, olha, ele disse todos de novo, tá assim como eu disse há pouco. Ele não disse alguns, a maioria, esse ou aquele. Ele disse todos, e é textual, tá no livro. Todos os nossos estados emocionais são projetados no corpo físico através dos bióforos, que são centros de forças localizados nas mitocôndrias ou nos citoplasmas. E aí quando você ouve isso, você fala, nossa, não entendi nada. Parece aula de química, biologia. E eu que nunca fui bom de biologia, de química, sempre estudei só para passar de ano. Quando eu li, falei, não entendi nada. O que ele está querendo dizer com isso? Estou perdido. Citoplasma, mitocôndria, bióforo. Mas é simples, gente. Muito simples. O que o André está querendo dizer assim, está ensinando para a gente é assim, ó. Tudo que você sente ou pensa chega na célula. Desde o dedão lá do pé até o último fiozinho de cabelo. Que não é o meu caso, mas no caso de vocês. Tudo que a gente sente ou pensa chega na célula. Ele explica pra gente que a célula, todas, tem um conectorzinho, uma tomada, que é uma espécie de tomadinha emocional que tem em cada célula nossa. A gente pluga e chega a energia, mas a célulazinha tem esse conector, que ele chamou de bióforo, que chega o que a gente sente ou pensa na célula. Ou seja, quando você sente ódio, chega na célula. Quando você sente inveja, chega na célula. Quando você sente raiva, vocês sentem raiva de vez em quando? Pegar a pessoa assim no pescoço, torcer assim. Vocês têm essa vontade de vez em quando? Eu tenho. Só não faço, mas eu tenho. Normal, somos humanos. Então quando a gente sente isso, chega na célula. Orgulho, vaidade, necessidade de sexo desenfreado, sem afeto, chega na célula.
Mas como ele disse tudo que a gente sente ou pensa chega na célula, então ele também está dizendo que tudo é tudo. Ou seja, quando você sente amor, chega na célula. Quando você sente compaixão, chega na célula. Quando você pratica caridade com o coração bondoso, chega na célula. Quando você perdoa aquela pessoa que tanto tempo que você não perdoa, ou a você mesmo, chega na célula. Olha que maravilha de informação. E aí a gente pode entender fácil, que nós somos os responsáveis, os únicos responsáveis pelo nosso adoecimento. E também pela nossa cura. São os nossos pensamentos e emoções que nos adoecem. São os nossos pensamentos e emoções que nos curam. A tua fé te curou. Lembra dessa? Tá aqui, ó. Que maravilha, tudo se encaixa. É espiritismo puro, eu amo isso. É racional. É só juntar as peças que estão por aí e a gente tem elementos para construir uma vida muito mais segura. A partir de agora eu vou tomar conta dos meus pensamentos. A partir de agora eu vou tomar conta do que eu sinto. Ah, Gustavo, mas sentir raiva é natural. É, mas controla. Às vezes tem um pouquinho de orgulho, de inveja. É, todos temos. Segura. Muda o pensamento, muda a frequência. Se propõe ao bem, se propõe a ser diferente. E o remédio principal para conseguir controlar o pensamento na hora da raiva, na hora do desespero, chama-se calma. Difícil, né? Na hora que está ali, acontece a situação, o sangue esquenta, a vontade é de não ter calma. Mas olha, calma, no momento mais difícil, respira. Falei agora que eu preciso ser calmo. Agora que o evangelho precisa vir de dentro de mim e sair do papel, porque só no papel ele vai resolver. Então eu falo com você hoje que está começando essa primeira parte da nossa fala. Está pensando aí como os pensamentos ainda são descontrolados? Todos não somos. Eu não sei se você está passando por uma depressão, por um luto. Não sei se o pânico te visitou ou o luto chegou na tua vida e se instalou. Olha, vai passar. Eu tenho certeza que vai passar. Porque Deus está sempre no comando. E com calma a gente encontra o caminho mais fácil. E às vezes você fala assim para mim, Gustavo, eu acho até que eu não sou desse planeta, porque eu não concordo com nada do mundo. O mundo é uma bagunça e eu não me sinto nem parte desse planeta que a gente vive. Eu imagino, porque de fato, nós não somos desse planeta. Aqui todo mundo é estrangeiro. Aqui está todo mundo de passagem, aprendendo alguma coisa nessa escola gigante chamada mundo, para voltar para a pátria espiritual e continuar servindo a Jesus na obra do bem, na obra do amor. Então, seja qual for o seu problema, calma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, enquanto chora, aproveita a hora. Porque quem chora pra Deus é bem-aventurado, Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará suas lágrimas, então desabafe e deixa ele te abraçar. Deixa ele te abraçar agora. Calma, não se preocupe, tem calma. Calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Durante muito tempo,
Chico Xavier pediu para Emmanuel uma mensagem de Maria. Mas a mensagem nunca veio. Depois de muito tempo, Emmanuel aparece para Chico e fala: Chico, Mãe Maria mandou uma mensagem para você. Maria, Emmanuel, a mãe de Jesus? Sim, Chico, a Santíssima. Ah, Emmanuel, eu vou buscar papel e caneta, eu quero saber essa mensagem. E Chico pega papel e caneta, senta na mesa e fala: diga logo, Emmanuel, eu estou ansioso. E Emmanuel fala: Chico, calma, a Mãe Maria pede para dizer que essa mensagem serve para o dia que você estiver mais triste na sua vida, mas também para o dia que você estiver mais feliz na sua vida. Mãe Maria pede para dizer para você, Chico, isso também passa. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fica alma, só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira do seu lugar. Vai, Cacá! Frente um dia tudo se encaixa, que a gente inteira não vai mais se preocupar. Força vale mais que um trio, e por toda a sua entrega Deus vai te recompensar. Vamos já! Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu digo a se refrontar. Pode ser melhor que isso. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico a se refrontar. Estão mais calminhos? Já ajudou um pouco? Vocês cantam comigo esse refrão? Calma, calma, bem alto, tá filmando. Vou contar até 4 e a gente canta juntos, tá bom? Bem alto. 2, 3, 4. Vai, Cacá, ajuda a gente, Cacá. Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Palmas pra vocês e pra Cacá Rezende. Deixa eu fazer uma pausinha, vai ser rápido porque o tempo é curto, mas eu não posso deixar de falar de Cacá Rezende. Cacá Rezende, que pra mim é uma das maiores cantoras do movimento espírita musical brasileiro. Cacá é famosíssima. Eu olhava a Cacá no palco assim e falava: nossa, Cacá Rezende. Sabe, assim como o pai da gente faz com o Roberto Carlos, faz com o Fábio Júnior. Era Cacá Rezende pra mim. Eu olhava ela super famosa. E aí, com o tempo, Cacá ficou minha amiga. A gente passou a se encontrar nos congressos, nos camarins, nos aeroportos, nos hotéis. A gente trocou o WhatsApp, começamos a conversar. Eu falei: nossa, Cacá ficou minha amiga. Tava me achando. Acho que é amiga da Cacá Rezende. E aí, quando eu fui gravar essa música para colocar nessa palestra, essa música não é minha. Eu tive ideia de colocar porque ela tem tudo a ver com o tema. Eu falei: vou convidar alguém para cantar comigo, porque eu não canto bem, ainda mais essa parte que é mais alta. Aí convidei uns amigos lá de Rio Preto para fazer essa parte, essa participação. O primeiro falou assim: não tenho tempo. Eu agradeço, mas eu tô corrido. Aí o segundo falou assim: olha, infelizmente, eu vou receber minha sogra. Sempre a sogra, tá, gente? É sempre a sogra. Ele falou assim: infelizmente, nesse final de semana eu vou receber minha sogra. Minha sogra fica uma semana na casa de cada filho, que ela é acamada. E bem nesse final de semana ela vai estar na nossa casa. Eu não vou ter tempo para fazer isso. Gustavo, eu agradeço, mas eu não vou fazer. Eu falei: poxa vida, e agora? Quem que eu vou chamar? Aí eu sou atrevido. Falei: eu vou chamar a Cacá Rezende. Ela não falou que é minha amiga? Você manda WhatsApp pra mim? Cacá, quer participar comigo de uma música pra minha palestra? Cacá mora em Boston. Gustavinho mora em Rio Preto. Ela falou assim pra mim: acho que não vai dar. Sabe, eu tô aqui em Boston, eu não tenho uma câmera boa para filmar, para ficar uma imagem legal.
Vai ficar uma imagem meio ruim. Eu não tenho um estúdio para ir no estúdio, um microfone bom para gravar e ficar boa, voz bonita. Não vai dar. Aí eu virei para ela e falei, Cacá, calma. Calma, Cacá, vai dar certo. No dia seguinte ela me manda uma mensagem. O que fazer? Pensei melhor, acho que foram lá visitar ela, né? Pensei melhor. Eu vou fazer. Olha, como eu disse, ela mora em Boston. Nesse dia que ela gravou o clipe, estava menos 20 graus. Menos 20. Então vocês podem ver, ela gravou dentro da casa dela, estava tudo fechado, com blusa de gola até o pescoço. Ela pegou o celular, igual todo mundo tem um celular, colocou na frente dela assim, sentou lá no sofá e gravou. Básico. A voz, ela foi no carro, ela me contou, ela foi no carro, fechou todas as janelas do carro, pegou o WhatsApp, mandou um áudio, cantando a música, um áudio simples de WhatsApp, e mandou para mim. Eu peguei o vídeo que ela fez, a voz que ela mandou pelo WhatsApp, e montei, fiz a edição, fiz o clipe, saiu isso que vocês viram. Por isso que eu uso isso para dizer que quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Palmas para Cacá Rezende, por favor. Pode passar a próxima, Karina, só para mostrar para vocês. Se vocês conhecem, mas está lá, Cacá Rezende, Rezende com Z, lá no Instagram. Cacá tem músicas maravilhosas para evangelização, inclusive, para crianças. Então, evangelizadores, usem as músicas da Cacá, papai, mamãe em casa, vovó, tio, Cacá Rezende, tá bom? Eu sei que vocês conhecem, mas fica aí para quem não conhece, seguir a Cacá. Aí, se vocês quiserem, vocês mandam uma mensagem para ela. Não, que eu pedi. Segredo, como se fosse espontâneo. Aí vocês falam, Cacá, eu vi o seu clipe na palestra do Gustavo. Quem sabe ela faz outro ano que vem, né? Mas vocês não falam que eu pedi, tá bom? Ela vai ficar feliz. Mas eu acho legal falar dessa história, porque ela traz justamente o nosso desfecho. Estamos chegando no final. Que fala de quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Porque o remédio da alma, já que a gente entendeu que os nossos equilíbrios emocionais têm 3 pilares. Um é físico, o outro é emocional e o outro é espiritual. Então a gente entendeu que o físico, eu vou no médico. E às vezes o médico vai prescrever remédio. Às vezes, nem sempre. E aliás, se você for no médico, que o médico prescrever remédio para você, tome o remédio. Não tenha preconceito. É preciso reequilibrar o corpo. Aí depois, se você for no centro espírita e o médium disser para você abandonar o remédio, aí você abandona o médium, tá? E fica com o remédio. Não abandone o seu remédio. É fundamental. Tá bom? Fique bem claro isso. E não tenha um preconceito como eu tive. Eu não tomei. Me arrependo. Devia ter tomado. Mas, voltando, então o remédio para o corpo é médico, para a mente é psicólogo ou psicanalista, e o remédio para a alma, Gustavo, para a gente encerrar isso que está no horário. Agora que eu vou falar o óbvio. Lembra que eu disse a vocês no começo? Vou falar o óbvio, mas que vocês já sabem. Remédio para a alma chama-se reforma íntima. Modificação moral. Ou se você quiser falar com outros nomes, pode falar prática do evangelho. Também está certo. Mudar o coração. Isso é reforma íntima. E quando a gente entende a força desse remédio, as coisas entram no lugar, não como mágica, mas como esforço. Quando a gente para de dar desculpas e faz como a Cacá fez, a reforma íntima acontece, porque a gente vive dando desculpas. A gente sabe do nosso orgulho, a gente sabe da nossa vaidade, a gente sabe de todas as nossas imperfeições. A gente pode mentir para todo mundo, só não mente para a nossa consciência. Como eu brinco nos meus vídeos, questão 621, está lá. O livro dos Espíritos, como eu brinco nos meus vídeos, questão 621. A lei de Deus está na consciência. Então você pode mentir para todo mundo, mas para a tua consciência você não mente. E a gente vive dando desculpas para não fazer o que precisa, para não mudar ali, para não mudar aqui, o orgulho vai passando, a vaidade, um monte de coisa. E não sara. E eu percebi isso. Que quando eu precisei fazer o meu processo de modificação, eu entendi que faltava reforma íntima.
Mas, aliás, deixa eu contar uma historinha para vocês, depois eu entro nessa para a gente já ir para o final. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, chegava a nossa estação espírita Allan Kardec, lá de São José do Rio Preto, uma casa que eu frequentei muitos anos, quase 2 décadas. Um garoto se tratando de depressão. Ele não estava bem. Pedi licença, 1 minuto, para eu tirar essa blusa. O garoto chegava, ele entrou pela porta, me lembro como se fosse hoje, era uma quarta-feira. Você me ajuda aqui, cara? Pronto, calma. Voltamos para a história. O garoto chegou numa quarta-feira, me lembro que ele entrou chorando muito, era visível que ele não estava bem, estava danadinho, coitado, sentou por ali assim, ó, mais ou menos naquele lugar, assistiu a palestra, chorou a palestra inteirinha, levantou, foi embora. Lá aconteceu uma coisa que aqui em Jaú, aqui no Verdade e Luz, eu tenho certeza que não acontece, mas lá aconteceu. Ele chegou chorando, todo mundo viu, sentou, assistiu a palestra, chorou a palestra inteira, levantou, foi embora e ninguém disse boa noite. Ninguém perguntou para ele: você está bem? Você precisa de ajuda? Qualquer coisa estamos à disposição, conte conosco. Recolhimento zero. Mas ele voltou, rapaz. Semana seguinte ele estava lá, sentou no mesmo lugar. Assistiu a palestra de novo, 2, 3 semanas, a família descobriu que ele estava indo no centro espírita. E quando a família descobre que a gente está indo no centro espírita, chama para conversar. Aí o pai chamou: filho, tô sabendo que você está indo no centro espírita, cara? Tô, pai. Você quer mesmo ser espírita? Eu quero, pai, está sendo bom para mim, está me ajudando. Então eu vou te levar para conversar com um amigo meu, filho. Você quer ser espírita porque você não sabe o que é ser espírita. Porque se você souber, você vai mudar de ideia. E tem um amigo meu que sabe muito do espiritismo, ele vai te explicar o que é ser espírita. Aí o pai levou, sentou na frente do amigo, contou sua história, chorou, contou tudo que estava acontecendo na vida dele. O rapaz ouviu em silêncio, o senhor, e no final o senhor falou para ele assim: olha, se você quiser mesmo ser espírita, se prepara. Porque se você virar espírita, em 2 anos, no máximo 2 anos, você vai morrer. Aí ele falou: não quero morrer, eu vim aqui para viver. E aí o homem continuou. Ele falou assim: você morre por dentro, por fora fica só a carcaça, mas em no máximo 2 anos renasce uma outra pessoa, com outra forma de enxergar a vida, com outros valores, com outra maneira de encarar os seus problemas, e a vida recomeça para você. Você renasce sem precisar morrer. Ele falou: gostei disso, hein? Eu me lembro que ele voltou para o centro espírita na semana seguinte, mas o homem tinha dito: não posso pular, se você quiser mesmo ser espírita, não esqueça, ir na palestra é importante, continue indo nas palestras, mas precisa estudar, porque palestra não basta. Você precisa estudar a obra de Kardec, que vai te dar a base, mas estudar não basta, você precisa trabalhar no bem. Você precisa enxugar lágrimas, você precisa consolar corações, você precisa fazer a caridade. Mas não basta, você vai precisar fazer a reforma íntima. Quando você fizer tudo isso, aí sim, você renasce sem precisar morrer. A vida começa de novo para você. E aí ele chegou na casa espírita, na primeira semana ele falou assim: escuta, tem curso aqui na casa? Ele só falou: tem curso. Aí ele se matriculou no curso, começou a estudar, fez todos os cursos, ano a ano, ele fez todos, assim, do primeiro a hoje, tudo que tinha para estudar, ele estudava. Logo alguém falou assim: estamos precisando de gente para vir trabalhar.
Aí lembrou, né? Que tinha que trabalhar, ajudar. Alguém quer vir trabalhar com a gente? Trabalhador sempre tem pouco, né, Casa Espírita? Olha lá, gente, oportunidade. Quer vir trabalhar? Lavar banheiro. De sábado. 6:30 da manhã. Ele falou, eu topo, eu quero. Começou a trabalhar. Naquele trabalho, em tudo que aparecia, ele pegava. Tava um monte de departamento. Dali a pouco ele estava assistindo a palestra lá no cantinho de novo, naquele mesmo lugar. No final da palestra, alguém disse assim: olha, nós estamos precisando de gente para vir ajudar no coral. O nosso coral está sem músico. O músico abandonou o coral, precisou parar. Se você sabe tocar violão, se você sabe tocar piano, se você tem facilidade com música, vem ajudar o nosso coral. Nós estamos precisando de gente que possa ajudar com a música. Aí naquele momento, eu me lembro como se fosse hoje. Eu levantei a mão. Eu falei, eu quero, eu vou. E eu me ofereci. Eu sou o personagem dessa história. Aconteceu comigo. E daí pra frente, eu entendi o que eu não tinha entendido, porque eu já estava indo no médico, eu já estava indo na psicóloga, e eu não melhorava. E daí pra frente, minha vida começou a mudar, mas começou a mudar muito rápido. Eu não sei dizer pra vocês se foi 3, 4 ou 5 meses, eu não sei. Mas foi muito rápido, mas não foi mágica. Foi parar de dar desculpa e fazer o que eu precisava fazer. Que eu vinha protelando há muito tempo. Porque quando eu fiz a reforma íntima, que eu entendi que eu precisava fazer a reforma íntima, eu olhei pra mim e eu vi um Gustavo orgulhoso, vaidoso. Eu vi um Gustavo invejoso. Eu vi um Gustavo mal educado. E doeu. E eu resolvi mexer em tudo. Tudo. Comecei a mexer. E uma das coisas que eu lembro, que foi uma das primeiras que eu quis corrigir, foi justamente o meu tom de voz. Porque eu falava muito alto com as pessoas. Era horrível. Eu gritava com meu pai. Eu gritava com a minha mãe. Eu gritava com as namoradas da época. Eu gritava com os meus amigos. Eu gritava no trânsito. Era uma coisa maluca. Eu não conseguia controlar a gente, por mais que eu me esforçasse. Vinha com tudo. Sabe, lá no passado eu devo ter sido alguém da Inquisição, devo ter sido alguém da Idade Média, da Idade Medieval, não sei, que resolvia tudo no grito, sabe? Tudo era na brutalidade, tudo era na valentia. Então quando acontecia alguma coisa eu queria gritar, eu falava e achava que ia resolver alguma coisa, e minha vida estava indo ladeira abaixo. Porque óbvio, os meus pais não tinham o que fazer. As minhas irmãs viviam brigada comigo, os meus amigos iam embora. Eu falei, não, eu preciso aprender a falar mais baixo. Eu não tenho direito de ferir ninguém. Não tenho direito de machucar ninguém, ficar falando alto com as pessoas. Eu falei, eu vou parar. Chega, não quero mais. Eu me lembro que naquela época eu morava sozinho, eu tinha comprado um apartamento. Eu morava sozinho, né? Ninguém queria morar comigo. É fato. Eu tinha comprado um apartamento, eu morava sozinho. Eu lembro que naquele dia, que a ficha caiu, eu virei para mim mesmo e falei assim, a partir de hoje, eu não grito com mais ninguém. Acabou. Aquele homem lá do passado, que vive me incomodando, que vive vindo à tona, que atrapalha a minha vida, aquele homem morreu. Agora vai nascer outro Gustavo, determinado a nunca mais fazer isso. Eu me lembro que naquele dia que eu fiz essa promessa para mim, durou um dia. No dia seguinte eu tinha gritado tudo de novo. Tudo de novo. E aí eu percebi que reforma íntima, mesmo quando a gente toma decisão, quando a gente quer, ela oscila. Não é um processo reto, linear. A gente sai daqui e vai para lá. Não é. Reforma íntima oscila. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. Um dia a gente acerta, um dia a gente erra. E o esforço é que vai fazendo a gente melhorar. Mas tem que ter o esforço. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço em combater as más tendências. Kardec, definição de espírita. É aquele que se esforça. Eu falei, eu vou me esforçar mais.
Porque eu me lembro que no dia seguinte, eu fui até o trabalho do meu pai era vereador na época. Eu fui até a Câmara Municipal conversar com o meu pai. E Câmara Municipal, vocês sabem, uma repartição pública cheia de salinha. Tem um monte de salinha assim, uma do lado da outra. Aquele monte de gente dentro de cada sala. Eu entrei para falar com o meu pai. Eu falei alguma coisa que ele não gostou. Ele retrucou. Eu falei, ele não gostou. Eu retruquei, ele retrucou. A hora que eu vi, eu estava gritando. Mas absurdamente. E como é repartição pública, aquele monte de gente ouviu. Saiu todo mundo para fora das salas. E veio ver o que estava acontecendo. Quem que é esse maluco que está gritando aqui no meio? Vai ter briga. Vamos ver, né? A pessoa gosta. Saiu todo mundo para fora. E quando eu olhei para o lado assim, ó, tinha um monte de gente, igual vocês, assim, tudo olhando para mim, me condenando com aquela cara de condenação, sabe? É aí que eu fui para casa de novo, chorei, porque eu estava triste comigo. Porque eu sabia que eu tinha prometido para mim mesmo e não tinha conseguido. Mas o esforço me fez mudar. Então eu não sei qual que é o seu problema, o que está te incomodando hoje. Por que você vai começar a tua reforma íntima? É pelo orgulho? É pelo perdão que você ainda não deu para quem precisa? É pela vaidade? É pelo descontrole dos instintos sexuais? É pelo orgulho? É pela fofoquinha? É pelas críticas intermináveis na rede social, que tudo é crítica na rede social? Eu que diga. Não sei. Mas se esforce, porque mesmo que você derrape, tenha o propósito de não voltar a fazer. Remédio para a alma, gente, é o óbvio. Mas se não curar a tua alma, é assim que cura a alma, transformando moralmente. Só que às vezes no começo é difícil. Por que é difícil, Gustavo, no começo? Lembra que lá no começo da nossa fala eu disse que tem um processo espiritual atrelado? Sempre tem? É talvez por isso que seja mais difícil no começo. Porque tem irmãozinhos que estão ali, ó, incentivando a gente a fazer cada vez mais aquilo que nos incomoda, aquilo que nos prejudica, porque eles não nos querem ver felizes. Então eles ficam nos incentivando a ser cada vez mais vaidoso, cada vez mais orgulhoso, cada vez mais apegado ao material. Eles nos incentivam. Obsessãozinha. Então no começo, muitas vezes, a gente precisa de passar pelo tratamento de desobsessão, porque sozinho a gente não consegue. É igual médico, é igual psicólogo, eu preciso de um auxílio. Tem que passar pela depressão. Porque o processo às vezes é tão antigo, faz tanto tempo que está interligado de uma maneira tão forte, que para fazer esse desenlace é preciso do trabalho de desobsessão. Mas lembrando que desobsessão não funciona se não tiver reforma íntima. Tá? Você vai lá, faz o trabalho de desobsessão, rompe os vínculos, a entidade entende o problema, se afasta um pouquinho, você volta para a tua vida normal, comete tudo de novo, outra obsessão se aproxima, sintonia. Então, o trabalho de desobsessão é importante para ajudar a romper os laços, mas a gente precisa fazer a reforma íntima. Então procurem a casa espírita para fazer desobsessão. Tem desobsessão aqui? No dia, você sabe o dia? Vocês ouviram? Quase todo dia, ó, segunda, quarta, quinta e sexta. Não tem desculpa não vir. E se tiver compromisso nesses dias, desmarque. Faça. Mas a gente não vai porque tem vergonha. Ah, mas eu vou lá no centro, todo mundo me conhece. Vão falar que eu quero fazer desobsessão. Vão achar que eu tenho... Tem sim, não vão achar não. Tem sim, para ficar sossegado. Todos nós temos. Tá? Todos nós temos. Ah, eu vou ter que contar meus problemas, falar das coisas que estão acontecendo na minha vida. Atendimento fraterno. Tem atendimento fraterno? É esse. Depois ela passa para vocês. Procurem o atendimento fraterno, gente. O que é o atendimento fraterno? É falar dos seus problemas. O Freud já explicava. Falar cura. Tem que falar. Não adianta guardar. Fala. Procura alguém e fala que pode te ouvir sem te julgar. Que vai te dar um conselho. Mas tem vergonha, porque não vem na casa espírita fazer isso, só vem ver palestra. No máximo estudar. Vez em quando trabalhar. E os problemas conta para quem? Então isso é tratamento espiritual, gente. A casa espírita está aqui para dar suporte para a gente. Suporte espiritual. Foi por isso que eu escrevi um livro.
Manual de Sobrevivência para Gente Cansada. Passa mais um para mim, por favor, Karina. Que é esse livro aqui, que está na próxima. Isso, assim é mais fácil para ver. Que fala de cansaço emocional, de dor do coração, para quem carrega o peso da vida e está cansado. Para quem acha que não vai dar conta há tanto tempo e não passa, e não passa, e não passa. Esse é um livro que não é um livro espírita. É um livro que tem muito de psicanálise, que é a minha área profissional. Tem bastante das minhas vivências, do que eu aprendi passando pelos problemas. E tem bastante de espiritualidade, porque eu estudo isso há muito tempo, não tem como não colocar num assunto desse. Mas não é necessariamente um livro espírita, é muito menos mediúnico. É um livro assim, ó, fininho, pequenininho. Vocês vão ler no final de semana. Uma delícia para ler, porque é rápido. Então fica a sugestão, trouxe o livro, está lá, depois quem quiser levar para casa, para um parente, para um amigo, para um familiar que está passando pelo problema. Está lá. Aliás, antes da gente cantar a última música, que eu vou encerrar, só contar uma historinha para vocês. Dia desse, quase que eu perdi uma venda do livro. Quase. Eu estava não sei em que cidade. Aí eu estou falando do livro, como estou falando aqui agora, a pessoa levantou lá no meio do salão e falou assim, eu ia comprar teu livro. Que aconteceu, meu amigo? Por quê? Né? Perguntei pra ele. Falei, porque eu tô aqui do fundo e eu tô lendo ali, ó. Eu achei que o nome era Manual de Sobrevivência pra Gente Casada. Mas não é. Eu falei, não é, cansada. Mas serve também, viu? O trem que cansa, né? Que tá de casamento. Tem que respirar, vai fundo. Calma. E aí, eu lembro que ele sentou e no final da palestra ele foi lá comprar o livro. Ele comprou 2, um para ele e um para a esposa. É verdade, juro por Deus. Que legal. Porque o livro tem umas partes para escrever também, então ele quis dividir, um para ele, um para a esposa. Achei super legal essa historinha ilustra, tá bom? Então fica a dica para vocês. Mas vamos finalizar, que senão o tempo passa, tem só mais 5 minutinhos. Dá tempo de ensinar um exercício para vocês, para a gente encerrar a nossa manhã de domingo. Um exercício que eu fiz, quando eu me vi lá tendo dificuldade de corrigir as minhas imperfeições humanas, e eu percebi que eu tentava e falhava, tentava e falhava, e eu não conseguia acertar. Mesmo que eu queria. Gente, é difícil. Quem tem um vício sabe. Porque posso dizer que isso era um vício. Seja da bebida, seja da droga, seja do álcool, seja do cigarro, seja o vício do materialismo, enfim. Eu me esforçava muito, do coração. Eu só não conseguia. Quando eu via, já tinha feito de novo. E aí eu falei, não, eu preciso me fortalecer mentalmente. Então todos os dias quando eu acordava, eu não levantava da cama. Eu sentava na cama, punha meus pés no chão, eu fechava meus olhos e eu me imaginava falando baixo. Eu me imaginava sendo a pessoa que eu queria ser e não conseguia. Eu me imaginava acertando. Então eu imaginava meu pai falando alto comigo e eu respondendo baixo. Eu imaginava minha mãe me dizendo alguma coisa que eu não gostava e eu respondendo com tranquilidade. No trânsito, alguém me dava uma fechada e eu respondia, vai com Deus, abençoado, mas do fundo do coração, sem ironia. Na minha mente, eu era a pessoa mais calma do mundo. E aí eu saía para viver o meu dia, para começar a trabalhar. E aí eu estou lá trabalhando, acontecendo alguma coisa, tudo ao mesmo tempo, e de repente acontecia alguma coisa que me tirava do sério, que eu queria gritar, que a voz vinha na ponta aqui, ó. E aí eu lembrava, Deus sentado na cama de manhã, com o olhinho fechado. Eu lembrava, eu imaginava tudo que tinha acontecido comigo. E eu falava, é aquilo que eu imaginei de manhã, está acontecendo agora, nesse momento, está aqui na minha frente, é agora que eu preciso treinar, é agora que eu preciso praticar. Aí eu lembrava de tudo que eu tinha imaginado, estava fortalecido, eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha imaginado, eu tinha visto a cena. E aí eu falava mais baixo, e aí eu ia para casa todo orgulhoso, consegui. Gente, vocês não sabem como é bom botar a cabeça no travesseiro e falar assim, mais um dia que eu não gritei com ninguém. É uma sensação maravilhosa para mim.
E até hoje eu agradeço todos os dias. Às vezes em quando eu tenho que respirar fundo, dar uma escapadinha. Mas de maneira geral, eu ponho a cabeça no travesseiro hoje todos os dias e falo, mais um dia que eu não gritei com ninguém. Graças a Deus. Então façam isso. Imagina aí o que você quer ser, que você nunca foi. Vou passar mais uma. Só mais uma, tá? Imagine você acertando onde você ainda não conseguiu acertar. Imagine você sendo a pessoa que você sempre quis ser e até hoje não foi. Começa a curar a sua alma. É você que vai curar, não é ninguém que vai curar para você. Seja qual for sua dor. Vai imaginando, vai fazendo. Lá na década de 60, um jovem inglês chamado John Lennon imaginou um mundo sem guerras. Ele imaginou um mundo sem fronteiras. Ele imaginou um mundo sem religiões. Todo mundo se amando, independente do que o outro é ou pensa. E eu também imagino isso. Eu acho que nós vamos chegar lá um dia, vai demorar um pouquinho, mas eu acho que nós vamos viver isso. Então fortaleça a sua mente, imagina quem você quer ser. Leva para casa essa mensagem para você ou para quem precisa. É a última, tá? A gente acaba por aqui. Sabe em paz, é só tentar imaginar. Somente sonhar. Só um desses. Senhor, vai ser. Certa vez, o maluco beleza, Raul Seixas, lá nos anos 80, ele nos disse que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Eu sei que vocês, assim como eu, vocês também sonham com dias melhores. Eu preciso de vocês para acabar. E o remédio da alma vem agora. Vai, Galo! Vai forte! Vai aí, ó!
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Dias melhores a todos. Muito obrigado. Vamos com Deus. Valeu, até a próxima.